Olá, eu sou a Alessandra, PCNP de Biologia, e vou iniciar a TPC dessa semana. Sejam todos bem-vindos. O tema a ser discutido na TPC é a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza e matemática. Inicialmente, eu vou falar sobre a devolutiva da ATPC do dia 23 de julho. Nós, da equipe de Ciências da Natureza e Matemáticas, estamos muito satisfeitos com a participação de vocês nas interações propostas e agradecemos essa participação. Nós tivemos aproximadamente 365 interações na página do Facebook e 22 no YouTube. Alguns professores, eles comentaram as questões propostas. Eu gostaria de agradecer a professora Janaína, da Escola Getúlio Nogueira de Sá, a professora Melisa, da Escola Siqueira de Moraes, e a professora Daniela Almeida, da Escola Professor Márcio Borges Machado, que postou: muito interessante a participação dos alunos. A afetividade está muito presente nesse momento do auxílio ao aluno nas atividades remotas. Ajuda no acesso ao Classroom e o WhatsApp. Procure enviar mensagem aos alunos que participam pouco nos grupos. Atividades diferenciadas para alunos com dificuldades. O acesso à internet é um grande desafio ainda. Então, agradeço a esses três professores que nós tomamos como exemplo, assim como os demais que participaram. Em relação à interação 2, que colocou essa questão pensando na sua prática em relação à afetividade, eu vou dar um destaque maior, porque essa questão, ela remete às competências socioemocionais da BNCC. Então, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, que foi realizada no período de 30 de abril a 10 de maio de 2020, com 14.285 professores de todas as regiões do país. O nome da pesquisa é Educação Escolar em Tempos de Pandemia, na visão de professores da educação básica. Então, eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa, que ela tem muito a ver com a questão da afetividade nesse momento. Esse primeiro gráfico, ele mostra, essa primeira pesquisa, ela mostra a avaliação do efeito da suspensão das aulas acerca do desenvolvimento de um possível quadro de ansiedade ou depressão nos alunos. O resultado da avaliação foi que, em relação à aprendizagem, 49,7% consideraram que a aprendizagem diminuiu nesse período. E já em relação à ansiedade e à depressão, 53,8% dos professores responderam que consideraram que ela aumentou nesse período de distanciamento. Outros dados nós temos aqui, que essa pesquisa mostra a relação da escola com a família e do vínculo com a família, nesse mesmo período de suspensão de aulas presenciais. Então, essa outra pesquisa, ela mostrou que 45,6% considera que aumentou a relação da família com a escola, e ainda 47,2% o vínculo com a família. Essas foram respostas desses professores que participaram dessa pesquisa, que ela ainda continua e vai trazer ainda outros dados para a gente, Então, isso mostra para nós essa importância das relações de afetividade dos professores com seus alunos, com a família. E assim eu encerro, então, essa primeira parte da devolutiva. Agora vamos para o ATPC. Hoje nós vamos falar um pouco, retomar, na verdade, a ATPC como espaço de formação continuada. Eu vou retomar a legislação que garante esse espaço e também o Plano Estadual de Educação, que na estratégia 21.8 prevê que esse espaço e tempo de formação. Então, o que eu quero destacar é que as ATPCs da escola, e agora também junto com as ATPCs da ADE e da IFAP, elas devem fortalecer esse espaço. Nós devemos juntos reconhecer a importância de implementar ações permanentes e integradas de formação continuada dos profissionais da educação,
que no nosso caso são os professores, com o objetivo maior de garantir a consolidação das competências necessárias. Um processo de formação em rede com vistas à melhoria das práticas docentes, com foco na aprendizagem dos nossos alunos, né, dos estudantes. Essa retomada do documento que recebemos no início do ano, ela é muito importante, pois nós não podemos perder de vista esse momento, né? A nossa área, ela vai manter o giro científico, que é uma estratégia de ouvir as práticas docentes dos professores da nossa rede, né? E também vai trazer o conhecimento teórico para estudo e aprofundamento. Nós sabemos que manter uma dinâmica de estudo não é simples, mas juntos nós tentaremos fazer um estudo que atenda às diretrizes da Secretaria de Educação e também atendam às dificuldades de cada docente. E para finalizar, né, eu gostaria de fazer a leitura desse PPT com vocês, que em relação ao currículo, né, ele foi desenvolvido a partir da BNCC e ele explicita as competências e as habilidades essenciais ao desenvolvimento integral dos estudantes. A implementação do currículo demanda um compromisso que cada escola tem com a reorganização do tempo, espaço, de práticas pedagógicas e gestão a favor da aprendizagem. Para tal, as ATPCs devem ser espaços dinâmicos de formação que contemplem estudo e investigação, um movimento de reflexão sobre as práticas e a sua transformação. Então, no estudo de hoje, né, o tema central desse conhecimento teórico que a gente vai abordar, né, e de reflexão sobre a prática docente e sua transformação é a interdisciplinaridade. É sobre ela que os professores vão falar também no giro científico, e é sobre ela que agora eu passo a palavra para o Alexandre, para ele iniciar, né, essa primeira parte da formação com o tema interdisciplinaridade. Passo a palavra, Alexandre. Olá, professores. Eu sou o Alexandre e vou dar continuidade à ATPC. O tema de hoje é a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza e matemática. Durante a reunião, iremos relembrar as 10 competências da BNCC e a sua importância para o trabalho interdisciplinar. Bom, pensar na interdisciplinaridade é pensar nossa relação com o conhecimento, decidir sobre as formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Ou seja, a interdisciplinaridade favorece o diálogo entre as áreas e permite a interação mais direta com os objetos de conhecimento e proporciona aos alunos o saber mais contextualizado. A BNCC tem como premissa a educação integral e uma formação mais solidária para os nossos alunos. Vamos relembrar as 10 competências gerais da BNCC e como integrá-las ao currículo. Convido a todos a assistirem o vídeo da Somos Educação no programa Autores na Web, com a diretora do Instituto Inspirare e do Movimento pela Base, a especialista em educação, Ana Pienido. Olá, sejam bem-vindos ao programa Autores na Web. Eu sou Renata Rossi, gerente da equipe de assessoria pedagógica da Somos Educação. Hoje nós estamos recebendo com muita honra e muito prazer Ana Pienido, ela que é diretora do Inspirare e também integra o Movimento pela Base. Ana, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. É super essencial esse nosso espaço aqui, porque nós temos muitas dúvidas e muitos questionamentos e queremos conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular, e a gente sabe que você integra esse movimento pela base e sabemos que
ninguém mais importante, né, que pudesse nos esclarecer alguns pontos. Essencialmente, hoje nós gostaríamos de conversar sobre as 10 competências gerais da BNCC. E, pessoal, nós temos 3 programas a respeito desse tema. Esse é o primeiro, então não deixem de assistir os outros 2. Ana, são competências gerais. A gente sabe que tem muitas pessoas que já estudaram o documento, outras pessoas que ainda estão entrando em contato com o documento. Você poderia apresentar essas competências para a gente? Qual que é a essência delas? Você poderia fazer isso para a gente? Claro. Então, o que é mais importante a gente entender é que as competências gerais, elas falam de que ser humano é esse que a gente quer formar ao longo da educação básica. Então, elas dizem respeito a todo o percurso, da educação infantil até o ensino médio. E elas vão falar justamente de que capacidades os brasileiros precisam desenvolver enquanto estão na escola para serem capazes de construir uma sociedade mais solidária, produtiva, inclusiva, sustentável, democrática. Então, quais são essas 10 competências? A primeira delas tem a ver com conhecimento. Essa capacidade das pessoas de valorizarem e explorarem o conhecimento sobre o mundo físico, o mundo natural, o mundo das ciências sociais, enfim, conhecer do mundo digital, conhecer para poder entender a realidade em que eles vivem e poder também intervir nessa realidade, transformar o mundo à sua volta. Não é só constatar, né? Não. É o conhecimento a serviço de algo maior. A segunda competência é o pensamento científico, crítico e criativo, ou seja, essa capacidade da gente investigar os fenômenos, da gente investigar a realidade, mas com toda essa possibilidade de ser crítico, questionador, de não simplesmente incorporar as coisas como elas são, querer saber mais e também ser criativo. Porque a ideia é que todo esse pensamento possa ajudar as pessoas a formular hipóteses, a compreender os fenômenos, mas principalmente a criar soluções para os problemas que o mundo apresenta. É como se fosse um aluno pesquisador, desde cedo, instigado a pensar na resolução de problemas. Exato. Né? Quer dizer, ele pesquisa para ele criar alguma coisa que vai resolver uma situação que pode ser uma situação pequena que ele está vivendo ali na escola dele e futuramente, quando ele estiver na sociedade, né, como uma liderança, um problema mais complexo. A terceira competência tem a ver com o repertório cultural, que é essa capacidade de fruir das artes e da cultura, de também se expressar através dessas manifestações, tanto para desenvolver o pensamento abstrato, a sensibilidade, quanto também para trabalhar toda essa questão da identidade, da diversidade, da gente se reconhecer e a gente também poder respeitar as culturas diversas. A quarta competência tem a ver com a comunicação. Essa capacidade da gente escutar o outro, da gente saber dialogar com o outro, para produzir entendimento. Então, não é simplesmente eu falando aqui e você entendendo outra coisa ali, como tem acontecido muito ultimamente. Me parece que a gente está precisando bastante disso. Muito. Então, a gente hoje tem essa dificuldade de conversar. E essa perspectiva da comunicação é isso. É para que a gente possa promover entendimento mútuo. A quinta competência, ela já vai falar da comunicação digital, da cultura digital, da capacidade da gente compreender todos esses recursos tecnológicos do mundo contemporâneo, mas de uma maneira reflexiva, ética, não só para a gente acessar conhecimento, a gente participar da sociedade, mas também para a gente mesmo produzir tecnologia, né? Com toda essa questão de compreender também como é que esse pensamento e essa engenharia das tecnologias funcionam.
A gente tem a 6ª competência, que tem a ver com trabalho e projeto de vida, que é a gente preparar essas novas gerações para ter metas, ter aspirações, ter sonhos e saber como implementá-los. Também não adianta só ter uma ideia, né? Como é que eu me preparo, como é que eu vou estabelecendo os caminhos, as trajetórias para eu chegar onde eu quero chegar, tanto em relação à minha carreira, à minha vida profissional, mas também à continuação dos meus estudos, à família que eu quero montar, a pessoa que eu quero ser, o cidadão que eu quero também ser na minha comunidade. E olha, nós estamos só na 6ª competência e eu já vi uma ligação tão intensa entre elas. Absolutamente, né? Porque elas são partes integradas e integrantes desse ser humano completo que a gente é e que a gente precisa também desenvolver para que as pessoas sejam capazes de lidar com os desafios da vida contemporânea. E aí a gente vai para a 7ª competência, que é da argumentação, que é essa capacidade da gente formular as nossas opiniões, mas não via achismos ou ideias superficiais, né? Que a gente tenha a condição de embasar nossos argumentos com evidências, com fatos, né? E que a gente seja capaz de defender esses argumentos, mas de maneira respeitosa, também aprendendo com o outro, interagindo com a ideia do outro. Mesmo porque você teve lá na primeira competência o acesso ao conhecimento, a construção do conhecimento de forma crítica lá na 2ª competência, né? Exato, agora você é capaz, e com a comunicação, você também é capaz agora de formular, né, essas opiniões e defender esse posicionamento, que hoje em dia é super importante, né? A gente vê assim como é importante as pessoas saberem se posicionar, inclusive em múltiplas plataformas, não só numa conversa a dois ou num debate presencial, mas também nas redes sociais, etc. Aí a gente vai para as 3 últimas competências, que elas têm muito a ver com desenvolvimento pessoal e social, né? A competência número 8, ela fala de autoconhecimento e autocuidado, que é essa capacidade da pessoa realmente se conhecer, entender quais são seus limites e suas potências, poder apreciar-se, né? E poder também entender como é que a gente cuida do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Não estamos falando simplesmente da aula de educação física, enquanto a gente vai fazer uma atividade esportiva. Nós estamos falando de o cuidado mesmo com esse corpo que nos sustenta, porque não adianta tanto pensamento, tanto sentimento, tanta ideia, se o corpo não sustenta isso, né? Aí a gente vai para a 9ª competência, que a gente saiu do autoconhecimento, da gente cuidar da gente mesmo. A 9ª tem a ver com empatia e colaboração, que significa a gente ser capaz de se relacionar de uma maneira positiva com o outro que está próximo, né? A empatia é isso, da gente ser capaz de se colocar no lugar do outro, entender o sentimento, as dores e também as qualidades do outro, né? E saber colaborar com essas pessoas, saber ter esse espírito de trabalhar em equipe, de fazer coisas juntos, né? E a gente chega na 10ª e última competência, que tem a ver com a gente saber se relacionar com o mundo, com o coletivo, né? Essa questão mais da responsabilidade da cidadania. Quando a gente vai entender quais são os nossos deveres, qual é a importância da gente se envolver na solução das questões públicas, como que a gente toma decisões de forma ética, de forma responsável, entendendo as consequências tanto das nossas ações, também quanto das nossas decisões. Então, esse é o conjunto, né, de competências gerais que, em tese, devem orientar tudo que vai ser aprendido na escola. Entendi. Então, a escola tem um papel super especial no desenvolvimento dessas 10 competências. Olá, professores! Após a apresentação do vídeo da educadora Ana Pinido, vale ressaltar que a construção de um currículo coerente, coeso e articulado é fundamental. Lembramos que é priorizado o desenvolvimento pleno de nossos alunos e a articulação entre as 10 competências da BNCC e o uso de metodologias diferenciadas favorece um ensino mais integrado e em consonância com o aluno do século XXI. Então, o que significa interdisciplinaridade
integrar as áreas do conhecimento como um todo, e essa integração se faz necessária para consolidar o conhecimento científico. A contextualização do conteúdo dá significado ao cotidiano do aluno, mostra que aquilo que se aprende em sala de aula tem aplicação prática em nossas vidas. O fundamental é que deixarmos uma concepção fragmentária de ensino e promover atividades interrelacionadas que irão atender, com certeza, as necessidades de nossos alunos. Para Ivani Fazenda, o trabalho interdisciplinar incentiva o trabalho coletivo entre o corpo docente, possibilita o desenvolvimento de práticas conjuntas e estimula a promoção de um ensino contínuo e interrelacionado. Permite ainda a visão de uma perspectiva acerca do ensino na escola, pois propõe o ensinar a partir da reflexão e para a percepção das relações que estão ao nosso redor, o tempo todo. O que nos traz os documentos orientadores que favorecem essa integração, visando um ensino contextualizado e de sentido para os nossos alunos? Falamos agora dos temas contemporâneos transversais. Os temas contemporâneos transversais, TCTs, são assim denominados, pois não pertencem a somente um componente curricular, mas a todas as áreas do conhecimento. E tal característica favorece a realização de trabalhos interdisciplinares e a contextualização dos objetos de conhecimento, além de contribuir com o desenvolvimento das competências e habilidades. O termo contemporâneo, para complementar o transversal, evidencia o caráter de atualidade desses temas e sua relevância para a educação básica. E por meio de uma abordagem que integra e agrega, permanecendo na condição de não serem exclusivos de uma área do conhecimento, mas de serem abordados por todas elas de forma integrada e complementar. Neste slide, apresento como estão organizados os TCTs. Bom, são 6 macro-áreas temáticas: cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, meio ambiente, multiculturalismo e saúde, englobando 15 temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Esses temas, para citar alguns, nós temos a educação ambiental, educação para o consumo, a educação financeira e fiscal, a saúde e a educação alimentar e nutricional, a vida familiar e social, os direitos da criança e do adolescente, além da diversidade cultural e a educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Portanto, os temas contemporâneos transversais, eles permitem o diálogo entre as diferentes áreas, os objetos de aprendizagem, e faz relação com a vida cotidiana dos nossos alunos. As TCTs apresentam 4 pilares que favorecem a metodologia do trabalho, que são a problematização da realidade e das situações de aprendizagem, a superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica, a integração das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas, promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento como uma construção coletiva. Por fim, um ensino interdisciplinar e que busque um rompimento com a visão fragmentada das áreas do conhecimento contribui com a formação integral dos estudantes na medida em que são promovidas aprendizagens significativas ligadas às necessidades e aos interesses dos estudantes. Os conceitos trabalhados, quando estabelecem contextualização com a realidade social e do discente,
favorece uma formação crítica emancipatória, tanto defendida por Paulo Freire. Então, gostaríamos que vocês, professores, refletissem sobre o tema e participassem no chat respondendo essas duas questões. Como podemos planejar e desenvolver nossas práticas educativas de modo a superar, ainda que parcialmente, a fragmentação do conhecimento? Quais são os recursos teóricos e metodológicos necessários para o trabalho interdisciplinar? Então, contamos com a participação de vocês no Facebook ou no YouTube e nós teremos aí 5 minutos para as respostas. Até breve.
Como podemos planejar e desenvolver nossas práticas educativas de modo a superar, ainda que parcialmente, a fragmentação do conhecimento? A primeira palavra já é uma das respostas: planejar. Tá? Planejar é essencial quando a gente fala em fragmentação do conteúdo, ok? Você trabalhar de forma dinâmica, você trabalhar de forma prática, você deixar de ser o detentor do conhecimento e passar para o aluno produtor de conhecimento, passar a enxergar com essa ótica, passar a trabalhar o seu planejamento com essa ótica, ajuda a você a romper com essa fragmentação de conhecimentos, porque ele vai precisar de mais recursos do que só o que você pode oferecer na sua aula para poder desenvolver. Então, o trabalho por projetos, muitas vezes, ele incentiva esse desenvolvimento do aluno, esse rompimento com a fragmentação dos conteúdos. E planejar em projetos é essencial. Ah, mas não vai ter um produto, né? Eu não vou conseguir produzir um produto, esse conhecimento ele não tem muita prática. Como eu faço para romper com essa fragmentação? Eu crio alternativas viáveis para que o aluno possa desenvolver. Eu trabalho a investigação científica. Eu necessariamente não preciso ter um protótipo, um material construído para ter um projeto. Eu posso trabalhar de várias formas. O produto pode ser diverso quando eu trabalho por projetos, certo? A segunda pergunta: quais são os recursos teóricos e metodológicos necessários para o trabalho interdisciplinar? A primeira coisa, você tem que saber o que é interdisciplinar. Interdisciplinar não é usar várias disciplinas diferentes, vários professores de várias disciplinas, usar vários especialistas para fazer a mesma coisa, mas sim você ter um trabalho dinâmico. Você, no seu planejamento, prevê o momento histórico, você prevê o momento geográfico, você prevê as articulações do conhecimento. Planejar pressupõe você prevê as diversas articulações que aquele conhecimento vai precisar para ser consolidado. Você conhecer os estilos de aprendizagem dos seus alunos, quem é o líder, quem é o cara que é o empreendedor, quem é o cara que é o maker, que é o fazedor da sala. E você prevê estratégias de agrupamento para transformar tudo isso em algo produtivo, em algo que gere conhecimento. A partir do momento que você deixa de ser um depositário de conhecimento, né, que você pare com a educação bancária, segundo Paulo Freire, e que você passe a produzir conhecimento, você já rompe bastante com a fragmentação de conteúdos. E já começa a trabalhar interdisciplinar e também conhecer principalmente os princípios das metodologias ativas. Você tem que estudar, não tem jeito, você tem que saber o que é uma sala de aula invertida, você tem que saber o que é trabalhar por investigação, o que é trabalhar por projetos, qual é a melhor opção naquele momento para aquele conteúdo, o que vai dar mais certo. E você tem que pensar assim, não é todo mundo que vai aprender daquela forma. Então eu tenho que ter estratégias de planejamento, tem que estar pensado nessas estratégias para aqueles alunos que não vão aprender da sua forma principal. Como é que eles podem aprender? Eles vão aprender através de um sócio-interacionismo? Eles vão aprender através de um trabalho por projetos? Como é que eu vou dinamizar isso? Como é que eu planejei isso? Como é que eu vou atender os diversos estilos de aprendizagem dos meus alunos? Então, ler é fundamental, pesquisar é fundamental. O professor, ele tem o papel de pesquisador, ele é o pesquisador do conhecimento. Bom, questão número 1. Como podemos planejar e desenvolver nossas práticas educativas de modo a superar, ainda que parcialmente, a fragmentação do conhecimento? Com relação a esse aspecto de planejamento e desenvolvimento, e pensando na questão interdisciplinar, o que eu pensei, de fato, eu acredito que ele só pode ser atingido de forma parcial, porque enquanto a gente trabalha na escola as disciplinas de forma fragmentada, não tem como ser total, eu acho, esse tipo de superação. Mas a primeira coisa, eu acho que é o diálogo entre os professores na escola, esse diálogo entre as equipes para combinar como vai ser o trabalho, o planejamento é muito importante, e achar um tema, não só um tema comum, mas como um tema que esteja dentro da realidade do cotidiano do aluno, para que isso seja muito mais real e palpável para ele, esse tipo de trabalho.
Quando eu falo da conversa entre os professores, é que, além disso, como a gente tem pouco, principalmente já vai falar do ensino médio, como a gente tem pouca aula disponível, esse diálogo entre professores se aumenta também e potencializa a quantidade de aula disponível para trabalhar um conteúdo interdisciplinar, né? Porque você vai trabalhar com vários professores, várias frentes diferentes. Então, é a questão da conversa entre os professores, do uso de um tema contextualizado, cotidiano e mais real, e também, para planejar e organizar isso, eu acho que a forma através de uma sequência didática, que daí fica muito mais fácil para o professor seguir uma linha de raciocínio, em conjunto com outro professor, e desenvolver um trabalho interdisciplinar. A questão número 2, que fala quais são os recursos teóricos e metodológicos necessários para o trabalho interdisciplinar, bato na tecla da questão das metodologias ativas, que são importantes, eu acho, e estão bastante em voga agora, né, em meio de formação do professor, e desenvolver conteúdos, habilidades e competências com os alunos. Metodologias ativas, na verdade, é um leque aí de possibilidades do que pode ser utilizado. Então, acho que ir além da sala de aula, ir além das aulas expositivas, ir além do livro didático, e daí tentar usar recursos como internet, celular, computador. Escolas que têm laboratório disponível, também é muito importante usar o laboratório, o pátio, o jardim. Eu falo isso porque lá no Siqueira, onde eu dou aula, a gente tem esses espaços que são muito bem arejados, muito bem disponíveis, e a gente usa, então, o jardim, os laboratórios da escola. E também eu acho que é importante para o aluno, em termos de método interdisciplinar, desenvolver algo como se fosse um produto, uma produção de algo no final desse projeto ou dessa atividade. Não simplesmente um conteúdo que seja ali trabalhado e depois avaliado como se fosse uma prova tradicional. Mas eu acho que é algo que ele possa produzir, refletir, pensar de forma mais real, cotidiana ali para o aluno. Eu acho que é isso. Olá, bom dia. Então, eu sou o Elcio de Souza Lopes, eu sou professor de Física, sou doutorando do Programa Interunidades de Ensino de Ciências, lá na USP, e a minha colega, Alessandra Tegon, lá da Diretoria de Ensino, me passou 2 questões para eu pensar. Como podemos planejar e desenvolver nossas práticas educativas de modo a superar, ainda que parcialmente, a fragmentação do conhecimento? Bom, fragmentação do conhecimento já é uma coisa normal, tá? Ela já acontece normalmente, porque não temos como ensinar tudo. Não temos como falar assim, todo esse corpo de conhecimento vai ser passado para esses alunos. Impossível, né? E então, como que a gente vai fazer isso? Bom, então, pandemia já tem mais fragmentação. Então, sugestão minha, pensar multidimensionalmente, ou seja, trabalhos em que você pode fazer com diversos componentes curriculares, utilizando metodologias ativas que atravessam as disciplinas em formatos diferentes, vamos colocar assim. Esse trabalho, né, esse planejamento e o desenvolver tem que ter um começo, um meio e um fim. A necessidade do fim é premente, é importantíssima, tá? Sempre a gente tem um começo, a gente faz uma alegria desenvolve com as crianças alguma coisa bacana, aí tem o desenrolar e o fim é importante marcar o fim, tá? E esse fim tem que ser bem marcante, como acontece, por exemplo, com a culminância das eletivas, que já veio, por exemplo, do ensino integral, muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, e que agora está no regular. Mas não deixar isso apenas para as eletivas, ou apenas para o ensino integral, né? É trabalhar um começo, meio e fim, finalizar bem, né? Para não ficar aqueles projetos que aconteciam na minha época, nas minhas escolas, quando eu estudava, em que você tinha um começo muito bacana, um desenvolvimento e não via o fim. Isso fica marcado de forma negativa, né? Então,
pensar multidimensionalmente, metodologias ativas que atravessem as disciplinas, não só 1, 2 ou 3, mas, se possível, a maioria, né? Todas seria a melhor coisa, ter um começo, meio e fim, e um fim muito marcante. Essa é a minha opinião sobre essa nossa primeira questão. Obrigado. Vamos ver a outra. Para a segunda questão, eu prefiro colocar um exemplo, né? A segunda questão, quais são os recursos teóricos e metodológicos necessários para o trabalho interdisciplinar? Então, vamos começar então com um recurso teórico, é você estar trabalhando com BNCC. Então não adianta, é BNCC. Ah, não concordo? BNCC. Ela tem origem na LDB, que tem origem nos trabalhos do Darcy de Ribeiro, do Paulo Freire e do Anísio Teixeira. Bom, a partir daí você pode galgar mais materiais. Como assim? Então, minha sugestão é você trabalhar interdisciplinariamente. O que é esse interdisciplinar? Você pega 2, 3 disciplinas, às vezes da mesma área, muitas vezes é da mesma área, e elas estão trabalhando em conjunto só, mas com foco na disciplina, ou seja, naqueles conteúdos, na quantidade de conhecimento que tem ali. E aí cada uma vai trabalhar as suas habilidades, ok? Pode ser multi, ou seja, você junta disciplinas, componentes curriculares de áreas diferentes, linguagens e códigos e ciências humanas, por exemplo, e aí você junta essas componentes curriculares, essas disciplinas, e aí você tem uma multi. Mas você pode estar trabalhando com transdisciplinar, e aí a coisa fica bem mais complexa e bacana. E aí entra o meu exemplo. Trabalhar com literatura, por exemplo, né? Dá para trabalhar com poemas, dá para trabalhar com bastante coisa, mas literatura. O Bertolt Brecht, ou Galileu, né? E aí você pode trabalhar os aspectos históricos, geográficos, de língua, né? De códigos, teatro, artes, você pode trabalhar ciências, se tiver no fundamental, física, química e biologia, se quiser falar sobre os planetas, os orbes e as relações entre eles, ok? E aí você teria um trabalho transdisciplinar. É um exemplo que eu posso dar aqui para vocês e espero que ajude. Pessoal, agradeço, até mais, um abraço do Elcio e cuidem-se. Pessoal, bom dia. Meu nome é Cláudio, eu sou coordenador pedagógico do ensino médio aqui na Escola Maria de Almeida Chiledor. Sou professor de Física e Química na Escola Alessandra Pesato. Então, foram me colocadas 2 questões bem instigantes para um professor, né? A primeira, como podemos planejar e desenvolver nossas práticas educativas de modo a superar, ainda que parcialmente, a fragmentação do conhecimento. E a outra questão, quais são os recursos teóricos e metodológicos necessários para o trabalho interdisciplinar? Bom, na minha opinião, uma forma de desfragmentar o conhecimento é através de projetos interdisciplinares, né? Ou seja, 2 ou mais professores aí de disciplinas diferentes se unem, né, e montam um projeto interdisciplinar. Por que essa necessidade? Porque o aluno, quando aprende química, física, biologia, matemática, português, ele aprende de uma forma fragmentada, né, dando a impressão de que não tem significado, né, de que cada disciplina caminha sozinha. E não é assim, né? Todas fazem parte de um todo. E é importante entender, o aluno entender a importância dele saber cada parte desse todo, tá? Então, os projetos interdisciplinares, eles são importantes para essa visualização do aluno. E como seria esse projeto interdisciplinar? Uma coisa importante é que esse projeto, ele tem que estar contido dentro da vivência do aluno, né? No contexto de vida do aluno. O aluno tem que ver significado nesse projeto. Por quê? Ele vendo significado, ele vai participar, né? Ele vai ser um sujeito ativo, e é isso que ele precisa, é isso que o aluno hoje em dia
precisa estar aprendendo, né? Ele gosta de aprender algo que tem significado para ele e é algo que ele pense que pode mudar, né? Mudar um determinado contexto. Então, esse projeto ele poderia se iniciar por uma situação problema, né? O professor ele conhece a sala de aula, ele sabe onde está inserida essa escola que ele dá aula, né? Então, ele conhece, conversa. Quando eu falo em conhecer o aluno, é conversar com o aluno, com os alunos, né? E fazer um levantamento de alguma situação problema que eles vivenciam. Em cima dessa situação problema, elaborar um projeto. Dentro desse projeto, é muito, muito, muito importante o professor ele trocar ideias com o aluno, né? E incitar a argumentação, né? A maiêutica socrática, ou seja, né? Fazer com que o aluno fique sempre querendo saber os porquês, né? Por que acontece isso, por que não acontece aquilo, óbvio, né? Dentro daquele contexto que está sendo estudado. Então, o importante de um projeto interdisciplinar é que esse projeto ele tem que estar intimamente ligado ao contexto da vida do aluno, ao contexto da comunidade escolar, ao contexto do bairro, né? Ele tem que fazer parte ali da vida do aluno. Senão é mais uma tentativa aí que provavelmente não vai se obter sucesso, né? Se esse projeto não estiver dentro da vivência do aluno. Nós aqui no Chiledor já desenvolvemos alguns projetos bacanas. Há cerca de uns 4, 5 anos atrás, eu fiz um projeto, ele foi interdisciplinar, porém eu mesmo trabalhei com os alunos o que seria a quimioterapia, né? Porque nós estávamos conversando, na época tinha uma pessoa na sala que tinha um parente que estava fazendo quimioterapia, e esse aluno me perguntou o que seria quimioterapia. Aí eu aproveitei, né, quando eu falei, expliquei o que seria a quimioterapia, eu percebi que houve um interesse dos alunos, então eu já lancei o projeto, eles pesquisaram, eles foram atrás, e foi muito bacana, teve uma participação muito efetiva dos alunos, e dentro desse estudo da quimioterapia, nós avançamos para a biologia, e daí por diante, começou a surgir também, né, a questão levantada pelos próprios alunos, e a radioterapia, o que seria. Nós também abordamos a radioterapia, e dentro da radioterapia, nós abordamos também conceitos físicos. Então, foi bem bacana, né? Então, nós passeamos pela química, pela física, pela biologia, foi bem bacana mesmo. Então, o interesse foi muito, muito, muito grande. Então, é assim, né? Projetos interdisciplinares é o que desfragmenta, né, o conceito para os alunos. E esse projeto ele tem que estar intimamente ligado ao dia a dia do aluno. É isso aí, muito obrigado. Voltamos. Foi muito enriquecedora a fala de nossos professores. Percebemos pontos de vista diferentes, no entanto, convergentes. Gostaria de ressaltar algumas palavras ou frases que se relacionam dentro de um trabalho interdisciplinar. Foi citado projetos, as metodologias ativas, os espaços diferentes para a aprendizagem, o professor pesquisador do seu próprio conhecimento, como recurso o uso das tecnologias digitais e, principalmente, pensar em atividades que demonstram o cotidiano de nossos alunos. Teremos, assim, um ensino mais dinâmico, um ensino mais significativo, interrelacionado, que é o tema do nosso ATPC, ou seja, o trabalho com o ensino interdisciplinar. Passar então agora para o nosso giro científico. E nesta semana nós convidamos a Escola Ana Paz para socializar conosco a sua prática com uma atividade interdisciplinar,
envolvendo a área de Ciências da Natureza e Matemática. Então, agora eu vou convidar o professor Bruno, que irá nos explicar como que aconteceu ou acontecerá essa atividade. Então, nós da escola Ana Pinto Duarte Paz, o programa Ensino Integral, a nossa área, Matemática e Ciências da Natureza. Pode passar, Fer. Nossa equipe é formada pela professora Fernanda de Matemática, professor Ronaldo, Matemática no Ensino Médio, professora Silene de Matemática, professora Luzinete, professora Luciane de Ciências, o professor Heraldo de Química, Marleise de Biologia, Cleonice Física, e eu que dou aula de Matemática, também sou coordenador da área. Então, como que acontece lá na escola, que nós temos uma rotina contínua, né, como sempre. Nós iniciamos o trabalho com foco na interdisciplinaridade, nos alinhamentos da área que ocorrem semanalmente, então nos nossos ATPAs, pensando em um trabalho direcionado e com objetivos muito claros. Então, lá a gente tem uma prática que já vem de muitos anos, que nós pegamos nossos guias de aprendizagem, né, os planos de aula, pegamos os nossas matrizes curricular, e a gente dá uma olhadinha sempre do colega. Então, o professor de Química pega de Biologia, Matemática, Física, e nos ATPAs a gente já se organiza para como que a gente vai trabalhar nas próximas semanas, fazendo essa interdisciplinaridade, principalmente nos laboratórios, né? O laboratório é um lugar onde a gente consegue desenvolver isso de uma forma muito bacana. Os professores de ensino médio daqui a pouco podem dizer nos projetos que eles realizam como que um trabalha com o outro. Continuando, nas últimas semanas decidimos... Volta um pouquinho, Fer, por favor. Nas últimas semanas decidimos detalhes básicos para as semanas dos intensivos, tais como: o tema que a gente vai trabalhar agora nas semanas dos intensivos é o Covid-19, o gênero textual, a notícia, a questão da leitura e interpretação também é uma coisa que a gente trabalha 100% do tempo, não é novidade para nós. Nós trabalhamos também diretamente com os professores de língua portuguesa, nos auxiliando de como principalmente trabalhar aquele texto, né? Os agrupamentos, qual a melhor forma que aquele texto pode ser explorado. O agrupamento dos profissionais. Nós decidimos que ia ser pela área de conhecimento, ano série, e com apoio direto dos professores de códigos e linguagens. O trabalho com a competência leitora, utilizando diferentes tipos de textos e leitura em todas as disciplinas, faz parte do nosso programa de ação e da prática docente há muitos anos. Então, a questão do incentivo à leitura, da leitura na sala de aula, das diferentes maneiras de fazer a leitura, de diferentes textos que a gente usa, isso faz parte do nosso programa de ação, ele faz parte do nosso plano de ação da escola e que está surtindo um resultado já de muitos anos já. Muda para a gente, Fer. Aí, ó, devido ao distanciamento social, decidimos que a melhor maneira de determinar um trabalho coeso com as necessidades pedagógicas da nossa escola, né, que é uma coisa que a gente desenvolve pensando exclusivamente no nosso público, seria estudar e analisar juntos os melhores textos, sendo criterioso na escolha e utilizando de veículos de imprensa confiáveis. Desta maneira, disparamos no grupo de WhatsApp e alinhamos por uma semana quais matérias seriam mais utilizadas para cada ano série e que houvesse impacto positivo nas habilidades estruturantes do segundo bimestre. Então, para essas semanas de estudos intensivos, quando nós alinhamos, logo no comecinho, nós decidimos que ia ser o tema Covid, e a gente, como o professor de língua portuguesa está trabalhando o gênero notícia, nós fomos para isso e o critério foi ficar longe de fake news e usar fontes confiáveis. Então, no nosso grupo de WhatsApp, a gente disparou várias notícias desses sites e ali a gente foi fazendo esse bate-papo contínuo, os alinhamentos individuais, horizontais entre eles também, para ver qual matéria ia ser mais interessante. Passa para a gente, Fer. Então, como que a gente elaborou
o plano de aula e a atividade que vai ser desenvolvida nessa semana de estudos intensivos. Então, como eu disse, houve primeiro o alinhamento entre os pares. Então, nesses nossos grupos, a gente alinhou. No nosso ATPA, também a gente alinhou, como eu falei, a gente continua fazendo ATPA semanalmente, mesmo no distanciamento. Fez o alinhamento, a avaliação dos textos e atividades propostas pelos professores ao PCA, em consonância com as habilidades estruturantes. Então, eles selecionaram os textos, mandaram os textos para mim. Selecionaram as atividades, mandaram as atividades para mim. Aí eu faço a análise, se aqueles textos estão sendo bacana, se as atividades estão impactando, se elas estão de acordo com as habilidades, né? Uma coisa que a gente trabalhou foi a questão da ação dessas habilidades, qual ação que aquela habilidade está pedindo. Então, a ação que a habilidade está pedindo, a atividade tem que estar em consonância com essa habilidade. É uma coisa que na nossa escola é muito simples, mas é sempre bom estar lembrando, porque passa às vezes, né? Construção conjunta das atividades após a validação do PCA. Então, eles foram alinhando, em particular, nos alinhamentos horizontais, eles terminaram e enviaram para mim, para essa validação final. Depois disso, fizemos a socialização das atividades no grupo da área, para que todos tivessem acesso e realizassem apontamentos pertinentes para acrescentar e sugerir saberes de maneira qualitativa. Isso é uma prática que a gente está fazendo já faz uns 2 anos, que é sempre socializar. A professora do 6º ano traz uma atividade, traz o planejamento dela para todos os professores de matemática darem uma olhada e dar um pitaquinho. Então, essa prática a gente tem muito, né? A gente manda planos de aulas para os colegas para eles darem uma olhada para ver o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode fazer. E no presencial também a gente fazia muito isso, porque como a gente fica muito tempo todo mundo junto, a gente começa a criar esse vínculo de confiança mesmo. Então, essa é uma prática super legal e que agrega de uma maneira extraordinária e que a nossa equipe faz de uma maneira bem bacana. E o último passo, a aplicação das atividades da semana de estudos intensivos. Tudo bem, Fer? Qual que é a metodologia utilizada? Não vai mudar muito do que a gente já utiliza normalmente nesses tempos remotos. Então, a gente realiza a tutoria, que é contínua, o plantão de dúvidas, então a gente fica das 8 às 17 horas em plantão para os alunos, tirando o almoço, claro. A gente fica em plantão, eles podem falar conosco nesse período, para a gente tirar dúvida, para a gente resolver problemas e tudo mais. Aulas ministradas pela plataforma Meet, então semanalmente nós temos um cronograma, que a gente, naquele horário, naquele momento, a criança sabe qual aula vai ter online com seus professores. As lives é uma coisa que, pela nossa experiência, foi mais introduzida pelas crianças do que por nós, né? Então, tem a aula do Meet, de repente, as crianças marcam uma live e te chamam na hora do plantão de dúvidas. Então, pelo WhatsApp, que agora dá para colocar um monte de gente, eles, de repente, tocam o celular, tem aquele monte de criança, onde a gente vai fazendo as lives, onde a gente vai batendo papo, fazendo a pedagogia da presença, e a gente também vai tirando um monte de dúvidas. Podcasts, a gente usa muito isso, tanto para mandar atividade para eles, né, com um momento de tira dúvida, e como eles mandam também para nós. A gente recebe muitas atividades por podcast, principalmente as dos laboratórios. E uma outra prática também que é muito bacana, muito rica, são as videoaulas gravadas pelos professores e enviadas por WhatsApp ou Classroom. Então, dentro do conteúdo do professor, dentro do plano de aula, dentro da atividade, já tem um íconezinho ali escrito videoaula. Uma videoaula que o professor gravou, além da aula do Meet, além da tutoria, além do plantão de dúvidas, além das lives, além do podcast, onde naquele momento tem um vídeo gravado exclusivamente para aquela habilidade, e dessa vez não mudou nada com relação a isso. Próximo slide, Fer. Agora, eu queria que a professora Silene e a professora Luciane falassem um pouco do trabalho que elas estão realizando nos 8º anos sobre o tema vacina.
Pessoal, bom dia. Eu sou a Silene de Matemática, né? E esse trabalho, na realidade, sobre a vacina, ele começou na primeira semana de julho. Porque foi assim, o que está acontecendo, né, na nossa situação atual aí? Nós estamos enfrentando todo tipo de problema, né? Não é um tipo de problema, é todo tipo de problema. E um deles é o envolvimento dos alunos. Então, a gente, antes, né, por volta de maio, por aí, a gente já estava tentando se unir um pouquinho mais para ver se a gente conseguia chamar a atenção deles. Aí a Lu tinha uma habilidade lá no currículo dela, onde eles precisavam medir e pesar os integrantes lá da residência deles. Então, a Lu falou assim para mim, você não quer entrar com a parte de gráfico? Eu falei assim, ótimo, então vamos fazer uma aulinha do Meet juntos, né? E eu faço a sugestão do gráfico para eles, e aí fica casadinho o trabalho. Aí nós fizemos a aula do Meet juntos, eu entrei assim humildemente com uma folhinha de sulfite, um gráfico desenhadinho assim, com os eixos, né, falando para eles tomarem cuidado com a questão dos eixos, e falei para eles, ó, é uma sugestão de gráfico para vocês. E no fim eles me devolveram os gráficos no Excel. Ficou uma gracinha e foi um trabalho rico, porque aí no Excel jogaram centímetros, outros jogaram metros e ficou aquela discrepância das barrinhas, né? Então o retorno foi muito legal. Aí na sequência eu falei para a Lu, Lu, eu quero fazer um trabalho com a questão da vacina, posso incluir você? Beleza, começamos o trabalho juntos. Então lá na primeira semana de julho, o que eu fiz com eles? Eu queria quando começou a história da vacina, do Instituto Butantan, e da questão de nós não pagarmos os royalties, eu não vou perder essa oportunidade de colocar matemática aí. Porque tem uma coisa que já está me incomodando faz tempo, que é a questão deles não enxergarem aonde a gente tem matemática no nosso cotidiano, e ele é repleto de matemática, né? Então, a gente trabalha muito interpretação, como o Bruno falou, é um trabalho contínuo, o laboratório nos ajuda muito, mas essa questão deles não visualizarem a matemática já vem me incomodando faz muito tempo, né? Então você está ali no dia a dia, na rotina, falando, mas é diferente você elaborar uma atividade. Aí quando começou a questão dos royalties, eu falei, vou deixar... Então lá na primeira semana de julho, eu pedi para que na nossa aula, eu pedi as atividades da semana, e pedi para que na nossa aulinha do Meet eles trouxessem pesquisas sobre vacina no geral, né? Mas eu não queria uma pesquisa redondinha, bonitinha, formatadinha. Eu pedi para que eles trouxessem fragmentos da internet para a gente, né? Para que a gente, na aulinha do Meet lá, a gente conseguisse falar a respeito. E eu também levei para a aula do Meet alguns fragmentos de pesquisa e um fluxograma para colaborar, né? Então, nós iríamos todos juntos compor alguma coisa ali que eles ainda não sabiam o que era. Aí, lá no Meet, eu fui chamando por nome, eles foram fazendo a leitura, tinha pesquisado, né? E aí eu fiz a minha, né, a contribuição, que tinha pesquisado lá, e aí eu coloquei para eles qual era o objetivo daquilo tudo. Falei, olha, nós vamos fazer um fechamento num determinado momento aí, que eu ia a gente pretendia até ter feito isso na semana passada, depois que veio toda a questão então a gente encaixa na semana 6, né? E aí lá no momento da nossa aulinha do Meet, eles fizeram a leitura, eu fiz a leitura do que eu levei, coloquei para eles o objetivo, e aí dentro de um fluxograma que tinha lá no roteirinho de atividades para eles, eu fui pontuando, mas assim, tudo verbalmente, eu não queria que eles notarem nada, eu queria que eles... porque eu queria ficar para o fechamento. Então, naquele momento, eu fui fazendo os apontamentos lá, né? Como que começa o processo de produção de uma vacina? Se eu não tiver a captação dos dados estatísticos sobre a contaminação do vírus, eu não consigo começar um processo de produção de vacina. Eu preciso de toda a parte matemática, toda a parte estatística, de como que está aquela contaminação, como que a doença ocorre e tal, para pensar o processo. Então, fui pontuando. Daí, na sequência, tem que ter uma escolha da população de aplicação para os testes da vacina ou voluntariado.
mas ainda assim eu tenho matemática ali porque eu tenho uma população que eu vou fechar, né? A quantidade X, para eu fazer a análise do resultado daquela aplicação do teste da vacina. A quantidade da dosagem da aplicação da vacina é em relação à contaminação, em relação a todo isso da doença. Então, quando eu vou aplicar a vacina em alguém, eu tenho que ter uma quantidade correta, uma dosagem correta. É matemática. Aí a questão do envasamento correto, né? Do transporte correto dessa vacina. Existe toda uma logística que tem que ser respeitada e a gente tem a nossa matemática. E, por fim, o estudo do custo dessa vacina para que ela se torne viável na rede pública, né? Aí eu pontuei para eles que nós temos muitas vacinas que são só na rede privada, que isso custa muito caro, então não é toda a população que tem acesso. Então tem que ter um estudo e um trabalho muito grande em cima disso para que essa vacina se torne possível de ficar ali na rede pública, né? Para que o governo consiga arcar com esses custos. Então eu fiz toda essa pontuação, perguntando para eles, vocês enxergam mais alguma coisa, né? Vocês enxergam que o transporte da vacina tem que ter uma logística corretinha, com tempo, temperatura, vocês conseguem enxergar que isso é matemática e tal? E aí eles, né, aqueles alunos mais participativos sempre vão falando, nossa, a gente nunca observado isso. E aí eu finalizei toda essa pontuação de critérios matemáticos, perguntando para eles, né, se eles sabiam o que era o tal do royalties que estava falando nos jornais e tal, né, que tinha a ver com a participação do nosso Instituto Butantan aqui, com a parceria com o pessoal lá de outros países, para que depois, né, a gente pudesse aplicar a vacina. É claro que eles não sabiam, né, falei, olha, gente, mas já está aí na mídia, né, já dá para vocês ouvirem o que significa e uma pesquisadinha nisso. E tudo isso foi assim, verbalmente, ficou para nós fazermos o fechamento. Então, nessa semana 6, o que eu vou pedir para eles, né? Que eles elaborem um texto, uma síntese, mas assim, pequeno, não é nada grande, porque, como eu falei, eu não quero nada formatadinho, eu quero o estudo e a pontuação ali da questão matemática. Eu vou pedir para eles uma síntese de tudo aquilo que nós vimos naquela semana. Vou pedir para eles relembrarem as questões matemáticas envolvidas nesse processo todo, né? Vou pedir a questão dos royalties, né? E a comanda já foi dada lá para eles darem uma pesquisadinha, o que significava. E vou falar do semana, né? Explicando, né? Depois que eles falarem a parte deles, explicando a questão dos royalties, que o Brasil não tem que pagar e tal. Então, essa era a primeira atividade que eu já tinha em mente. E aí a gente precisava, né, incluir aí na semana 6 uma ou mais habilidades, né, essenciais para ter um contexto legal. E aí eu saí da questão lá da dosagem da vacina para a dosagem de medicamentos, né? Então, no plano de aula, no roteirinho de aplicação deles, eu sugeri 2 vídeos da internet, onde tem 2 professores do curso de enfermagem, estão explicando para os alunos, né, da enfermagem, como usar a regrinha de 3 e que eles usam isso assim constantemente, né, inclusive a conversão de unidades de medida. E nesses 2 vídeos, os professores vão realmente para uma lousa, eles montam a regrinha de 3, fazem os cálculos com decimais, do mesmo jeito que a gente faz na sala de aula, né? Falando ali de todas as dúvidas que eles têm, os probleminhas que eles têm com os decimais. E os professores, né, nessa videoaula, eles fazem essa observação, de que até os alunos deles lá, né, que já terminaram o ensino médio, eles têm essa dificuldade na montagem da regrinha de 3, nos decimais, e que isso é uma constante, mas que precisa ser resolvido, porque eles vão utilizar isso direto na rotina deles. Então, eu sugeri esses 2 vídeos para que eles assistam, e na sequência, eu dei uma situação problema, né, onde eles têm que montar uma regrinha de 3 ali, para uma dosagem de pirona, um probleminha muito simples, né, que eles vão fazer com tranquilidade, mas aí a minha última perguntinha, que eu falei que eu não quero que eles escrevam, é para nossa discussão lá no Meet mesmo, né,
A minha última perguntinha era se existe a proporcionalidade entre a dosagem, né, dos medicamentos e a constituição física, a idade do paciente e tudo mais. Porque aí é a habilidade dentro de proporção, a habilidade essencial do bimestre. Então, o conjunto todo, né, dessa atividade é retomar algo que já foi falado lá no começo de julho, já teve uma pesquisa para eles darem continuidade, né, apontando toda a questão matemática e fazendo aí um link com a habilidade do bimestre sobre proporcionalidade e a dosagem de medicamentos para aplicação. E mais, assim, a gente vai trabalhando, as coisas vão aparecendo, é muito legal, né? Mais importante do que tudo isso, nesse momento eu achei, lá na aulinha do Meet eu consegui falar com eles sobre aqueles 2 vídeos que eu sugeri que eles assistissem, que a gente sabe que muitos não vão assistir, né? Porque são 2 vídeos, assim, riquíssimos, né? Que eles vão conseguir enxergar que o pessoal que é aluno lá já terminou o ensino médio e ainda assim tem suas dificuldades matemáticas, mas que tem que ser resolvida porque vai ser utilizada constantemente ali na vida deles. Quem for trabalhar no escritório de contabilidade também, numa loja, você tem que fazer cálculo, então eu tinha esse em apontar com eles a presença da matemática no nosso cotidiano. E aí eu aproveitei, né, toda essa questão do momento, do assunto do momento e a produção da vacina para ir pontuando passo a passo a questão da matemática e fazer o fechamento aí com a habilidade essencial do bimestre. Ok? Bom dia. Eu sou professora de ciências, então, para complementar o trabalho de matemática, eu pensei em pesquisar um vídeo para que eles assistissem, e nesse vídeo ele passa inúmeras informações, desde a contaminação, como que o vírus reproduz no organismo, como que é o nosso sistema imunológico, e também fala sobre a vacina, né? Então, eu utilizei esse vídeo para 6º, 7º e 8º anos. E nos 8º anos, eu aproveitei para perguntar para eles, né, como seria a reprodução desse vírus no organismo, sobre os linfócitos, né, quais os tipos, e também a ação da vacina no organismo. Né? Então, completei em ciências nesse aspecto. Já vou aproveitar, vou falar do 6º e 7º ano, que eu fiz com a professora Fernanda. Nos 6º anos, como nós estudamos sobre células, aproveitei, então, o mesmo vídeo, como eu disse, para eles verificarem, assistindo ao vídeo, quais células que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Nos 7º anos, nós trabalhamos tecnologias, né, a Revolução Industrial. Então, assistindo ao vídeo, como que essas tecnologias avançaram na evolução, né, com relação à saúde, né, de que forma que a tecnologia ajuda na área da saúde. É isso. Da minha parte, é isso. Acho que agora é a professora Fernanda que vai falar de matemática. Deixa eu só ativar meu microfone aqui. Bom, na aula de matemática, né, eu fiz um plano para os 6º e 7º anos, porque as habilidades, como elas trabalham em sistema de espiral, então elas vão em volta. O interessante foi que, ao preparar as aulas para o 6º e para o 7º, eu percebi que ambas as séries tinham trabalhado com a habilidade de localização de coordenadas no plano cartesiano. Para o 6º ano, eles localizavam no primeiro quadrante, porque o 6º ano só trabalha com número positivo, inicialmente, né? E os 7º anos expandiam um pouquinho mais, já trabalhava com as transformações geométricas, trabalhando com os números negativos também. E lembrei também que a habilidade do 6º ano, a última do 2º bimestre, ela trabalha com a análise de tabelas. Então, eu fiz uma única junção, né, para trabalhar com as 2 séries.
peguei alguns gráficos, algumas tabelas, falando sobre o número de pessoas contaminadas pelo Covid-19, também o número de pessoas mortas, visto que a Luciane já havia trabalhado como que essa contaminação ocorre no nosso organismo, né? E se nós não tomarmos as medidas preventivas necessárias, o que isso pode gerar ou causar. E aí nós vemos nas tabelas e nos gráficos que devido às faltas de cuidados necessárias ou prevenções necessárias adequadas, o resultado das condições de pessoas mortas e infectadas no mundo, primeiramente eu peguei, depois eu também peguei a situação aqui da nossa cidade de Jundiaí. E propus para que os alunos, tanto dos sextos e dos sétimos anos, fizessem a análise dessas tabelas, observassem esses quantitativos, e a partir daí, eu formulei algumas questões, primeiramente analisando as tabelas, depois propus a eles que refletissem, né, se eles fossem pegar os dados dessa tabela e colocar no quadrante, em um dos quadrantes do plano cartesiano, em qual quadrante essas informações se encontrariam. Então, eles teriam que pensar nisso. E depois também pedi que, por meio da segunda tabela, eles construíssem um gráfico de barras, utilizando as informações lá de países e a taxa de mortalidade em cada país. Então, trabalhando essa interdisciplinaridade junto com ciências e também, ao mesmo tempo, junto com sexto e sétimos anos. Então, é um leque muito grande e eles começam a enxergar que a matemática, ela está presente no nosso dia a dia, nas mais diversas variedades de coisas que possam existir. Então, essa é a intencionalidade, né? Que a matemática não é algo fragmentado, que muitos alunos enxergam assim como uma matéria separada das demais. E não é isso que nós queremos fazer com que nossos alunos enxerguem, mas sim que eles vejam como um todo, presente no nosso dia a dia e presente nas diversas áreas do conhecimento, que isso fazem parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Então, eu convido a professora Marleise, o professor Ronaldo, o professor Heraldo, Cleonice, Luzinete, para falar como que foi a construção dessas atividades essa semana, pode ser? Pode começar com a professora Luzinete? Bom dia a todos, eu sou professora de matemática da primeira série A e B do Ana Paz, e as atividades interdisciplinares no Ana Paz, elas são bem incríveis, porque a gente aprende muitas coisas para a vida da gente. Uma das coisas legais é a humildade de você chegar para um colega, e eu recebo muito, e eu também envio o meu plano, a minha aula, veja aí, como que está a sua aula? Veja, a gente troca muito essa conversa, isso é bem legal, porque é muito sincero. Olha, algumas vezes a gente fala aquilo que o outro não gosta muito de ouvir, mas as coisas vão ficando, concorrem para o bem comum. E a pedagogia da presença dentro do Ana Paz, ela é muito forte. No ensino médio, nós temos um problema, que nós estamos numa comunidade carente e muitos vão embora para trabalhar no ensino médio, né? Então, a gente tem que estar buscando como mostrar o sonho dele se ele ficar ali. Como ele pode melhorar aquilo. E eu sempre converso com meus tutorados que se ele trabalhar hoje, ele vai ganhar muito menos do que se ele estudar os 3 anos e permanecer investindo nele. E vocês sabem que a crise, ela mostra que as nossas crianças precisam trabalhar. Eu tenho alunos do ensino médio que estão indo para o mercado de trabalho. Esse ano nós perdemos alunos que foram trabalhar com 15 anos, porque a necessidade faz isso com eles, né? E eu busquei, dentro da minha área, trabalhar funções dentro da habilidade do segundo bimestre, e eu trabalhei voltado para o mercado de trabalho, um mercado informal que existe, que vocês sabem que é muito comum, e eu acredito que eles vão conseguir entender bem isso. Eu sempre pergunto para que serve, eles me mandam muitas coisas bacanas a respeito da vida deles. Eu trabalhei proporção, foi bem legal. Trabalhei a
a verdade que eles vivem. Então, eles mandam para a gente, eles devolvem a realidade deles. É bem legal. É uma pena que nós não estamos conseguindo atingir 100% o ensino médio. Como eu já disse, eles têm várias situações que não dependem deles e nem de nós, que nós vamos ter que ir administrando. Mas eu acredito que o caminho é a pedagogia da presença, a humildade de você vir e chamar seu colega, veja se você entende aquilo que eu expliquei, veja se está legal o meu vídeo, trabalhar com muita antecedência, uma semana antes, porque fazer tudo em cima da hora não fica legal. Nós estamos trabalhando assim com quase uma semana antes dos planos. Dentro do centro de mídias, a gente está trabalhando também, a gente pega as habilidades. Nos meus planos, tem os links, eu sempre estou pedindo, olha, gente, vamos trabalhar o centro de mídias, vamos ver, porque as minhas explicações, que incrível que parece, os meus planos estão certinho com todas as atividades do centro de mídias. Isso está sendo bem bacana também, porque nós estamos conseguindo atingir, assim, em matemática, está conseguindo ter essa situação de igualdade com o centro de mídias. Isso eu posso garantir para vocês. As outras disciplinas eu também não posso dizer, mas a nossa parte está sendo bem bacana. É isso. Então tá. Bom dia a todos, eu sou a professora Marleise de Biologia, e nós trabalhamos o tema Covid em Biologia, Física e Química. Mas é uma coisa assim, o tema para Biologia é muito fácil, porque Covid é Biologia pura. Então eu sempre falei para os meus colegas assim, escolham vocês o texto que eu consigo me encaixar em Biologia. Mas aí o Bruno até me chamou a atenção, veja bem, a habilidade. Então, do fácil, ele até se tornou um pouco difícil, né? Apesar, como eu disse anteriormente, Biologia casa em todos os anos, a habilidade estava difícil, né, de estar casando. Então, foi aí que entrou, né, como a Luzinete disse bem, a humildade da gente. Olha, vê se casa, vê se entra esse texto aqui, né, a habilidade que eu estou precisando. Aí o Bruno pegou várias vezes, ele me dava um retorno, Marleise, você está pedindo tal coisa, mas não está entrando. Mas aí a gente conseguiu, e quando consegue, a gente fala, nossa, é gratificante, porque a gente vê, trabalhamos os três juntos, né, Biologia, Física e Química, o Heraldo postou um texto para nós no grupo, e a gente lembrava do centro de mídias nas aulas. Olha, isso aqui serve para a Cleo, que é de física. Aí o Heraldo falava assim, não, mas veja bem, aquilo lá é para o segundo, é para o terceiro. Então, é bem gratificante estar trabalhando, né? É um tema fácil para nós da Covid, mas é o que a gente fala, o nó para a gente foi estar inserindo as habilidades. Mas eu acho que no fim acabou dando tudo certo, tá? A gente conseguiu estar entrando bem dentro do que o Bruno estava pedindo para a gente. Eu vou aproveitar a falar, né? Todo mundo está falando, né? Acho que é bom falar, né? Olha, eu vejo da seguinte forma, né? O assunto nosso é interdisciplinaridade. Eu acho assim, né? A interdisciplinaridade é a vacina da educação, né? Se você for ver, porque quando você consegue contextualizar pelo menos duas, né? O que pede, né? O protocolo, pelo menos duas, é gratificante. Isso você percebe, né? Então, nas nossas reuniões, sempre acaba acontecendo, né, o assunto, né? Porque um fala que está fazendo isso, aí você fala, opa, peraí, eu estou fazendo isso, então você pode me ajudar assim e eu posso te ajudar assado. E eu vejo que o laboratório é um lugar muito rico para a questão interdisciplinar, né? O laboratório, as questões, o trabalho experimental, né? Ele faz com que o aluno enxergue muitas coisas, né? Que separadamente ele não enxergaria, né? Então, quando ele está mexendo com uma vidraria, numa temperatura tal, ele consegue associar a química, a velocidade da reação, enfim, ele consegue fazer várias associações. Dentro da sala de aula, eu percebo o seguinte, né? Mesmo que seja uma coisa, como que eu diria assim, não oficial, mas o simples fato do professor saber o que o colega está trabalhando já pode ajudá-lo na sala de aula, porque
Às vezes o aluno está com uma dificuldade, você fala assim para ele, escuta, mas você não está vendo isso em física? Ah, professor, é isso? Então, ele começa. Então, eu acho que a interdisciplinaridade, da parte nossa como professores, é ir auxiliando o aluno, dando os caminhos para ele, não a resposta. Nessa atividade que nós fizemos, né, todo o grupo preparou, né, não teve esse ou aquele, todo mundo se propôs bem a fazer a questão. O que nós tentamos, né? Tentamos fugir um pouco daquela coisa tradicional que é o dia a dia, né? Tem lá um texto, aí você tem uma pergunta para você tirar do texto. Então, nós tentamos elaborar algumas questões um pouco mais, não difíceis, mas que obrigasse o aluno a enxergar algo por trás, tá? Então, eu acho que é gratificante, né? A escola tem ajudado a gente a realizar as atividades né, que a gente se propõe. Então, é isso, né? Eu queria falar e acho que temos que partir para essa questão interdisciplinar, né? Eu acho que a gente fala muito da interdisciplinaridade, mas os nossos cadernos, eles são estanques, os nossos horários estanques, o nosso plano de aula é tudo ali fechado, né? Então, você tem que rebolar para buscar novas situações. Obrigado. Ah, que legal. Cleuzinha, quer falar alguma coisa, amor? Para mim, acho que só sobrou bom dia para todos. Todos já falaram, né? E esse nosso grupo é bastante coeso, né, Bruno? E a gente toca bastante figurinha, muito bom. Então, falar só que física, né? Fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou encaixar com o vídeo aqui? Mas aí eu coloquei os respiradores. Então, falamos, contemplando as atividades, né, do ensino médio em física, falamos dos respiradores, da máquina, né, do histórico, como surgiram as máquinas, e aí foi. E aí eu indiquei um vídeo de um protótipo envolvido na Unicamp sobre o respirador. Seria muito mais econômico, né, sendo que é muito difícil esses aparelhos adquirir, são caros, né? E é isso, foi muito bom, o nosso grupo, né, se interage bem, e a gente foi, um falando com o outro, e aí foi surgindo as ideias, e o nosso objetivo principal é o aluno. É isso. Então, olha, eu queria agradecer, parabenizar essa equipe, eu fiquei muito contente, assim, vocês nos ensinam muito, tá? Nos ensinam a construir as nossas formações, a repensar sobre a nossa proposta de formação. Nós tínhamos no início um rumo, e depois com essa questão do giro científico, de trazer vocês para conversar conosco, conversar com os outros professores, nós acabamos repensando também a nossa proposta de formação. Então, eu quero agradecer a participação de vocês, Bruno, né, por ter aí corrido em pouquíssimos dias atrás de toda essa equipe. Peço até desculpas pela chamada, né, pela convite, assim, tão em cima da hora. Só para fechar também, ser breve, para a gente não ultrapassar um pouco o tempo, eu queria fazer uma retomada rapidinho aqui, sobre a fala dos professores, né? Começando pelo Bruno, eu vejo assim, como é importante essa mediação do professor coordenador. Ele é o pilar lá, pilar do povo, né? De vários braços, que está toda hora colocando a mão na cabeça de cada um, para que haja mesmo essa integração, esse trabalho em equipe, né? Então, é fundamental o papel do professor coordenador nesse trabalho interdisciplinar. Então, destaco aí, né, como o Bruno foi capaz de organizar e está sendo muito eficiente para propor esse trabalho na escola, né? Outra coisa que o Bruno falou, muito importante, é o desenvolvimento da atividade que ela deve atender a habilidade. Então, quando a professora de biologia ela falou, a biologia, né, dá para a gente trabalhar aí, daí o Bruno lembrou, olha, professora, mas pensa na habilidade. Então, assim, é isso aí mesmo, Bruno, é esse papel que você tem que estar fazendo o tempo todo, proporcionando esse alinhamento entre os pares. Aí, vindo para a fala dos professores, né, do fundamental e depois do médio,
Muito interessante. O tema interdisciplinar, ele é muito gratificante quando ele é um tema atual, porque a interdisciplinaridade, ela pede a aproximação desse cotidiano do aluno, que muitos professores falaram aqui, né? Então, a Silene trouxe lá a percepção do trabalho interdisciplinar, falou sobre isso, sobre aproximar esse conhecimento do aluno, ela deixou muito claro na fala dela, por meio do trabalho com o gráfico, depois, se o Oswaldo quiser comentar mais à frente, né? A Luciane trazendo o vídeo, né, as questões a partir do vídeo, então eu destaco aí para o trabalho da tecnologia e o que ela conseguiu também trazer o contexto histórico, pela fala dela eu percebi isso daí. E a Fernanda que destacou a espiralidade do currículo, né, muito bem colocado, também muito bem lembrado, que é muito importante que o nosso currículo ele tenha essa espiralidade. Já no ensino médio, né, eu coloquei aqui uma anotação da professora Luzinete, que ela falou da questão da empatia, que é muito importante compartilhar essas dificuldades, buscar ajuda, né, com o colega e também levar as facilidades, né, trazer lá o que eu faço, o que eu consigo fazer bem, compartilhar com os demais colegas. Isso é muito importante para esse trabalho em equipe, né. O Ronaldo lembrou novamente a importância de contextualizar, né? E o Iraldo aí, companheiro de curso lá em São Paulo, da USP, né, Iraldo? Trouxe também muito bem colocado a questão dos espaços diferenciados de aprendizagem. Isso aí é muito importante, é muito interessante, né? Que ele favorece o conhecimento por meio da integração e da relação dos objetos de conhecimento, né? Que a gente chama do conteúdo. E o Iraldo falou também da questão da investigação, né? Quando você provoca lá o aluno e pede para que ele busque um pouco as coisas. Então, está muito dentro da área de ciência da natureza trabalhar com essa questão da investigação. Então, são os destaques aí da fala do professor Iraldo. E a Cleonice novamente lembrou da questão da empatia, né? A Silene agora no final falou que é um processo. É isso mesmo, é um processo, não é fácil, mas ao final eu penso que é muito gratificante. Então aí eu encerro a minha fala, parabenizando, agradecendo, passo a fala aí para alguns colegas aí do núcleo, se quiserem também fazer alguma colocação, uma consideração final. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a equipe da Escola Ana Paz e vimos, né, como é importante esse trabalho interdisciplinar, principalmente agora, nos dias de hoje. Na verdade, o nosso aluno, ele está na sua casa, mas através dessas atividades, né, desse contato e com ações interdisciplinares, a escola chega com outro sentido, um outro significado, para que ele possa compreender o mundo e compreender o que está acontecendo. E a escola, né, ao trabalhar dessa forma interdisciplinar, ela promove a união da equipe, e nós vemos aí a articulação das diferentes disciplinas. Por exemplo, nós vimos na apresentação, né, da produção da vacina, quantas informações, quanto conhecimento matemático aí envolvido no nosso dia a dia, e a escola soube explorar muito bem essa questão. Os exemplos, né, de atividades entre ciências e matemática do 6º ao 9º ano, né, a questão da espiralidade, como a Alessandra muito bem destacou na fala da Fernanda, então muito boa as sugestões para que as outras escolas possam conhecer o trabalho que vocês, como equipe, estão desenvolvendo e também repensarem na sua prática pedagógica, né, para que também possa fazer algo similar. E vimos que é possível trabalhar a interdisciplinaridade tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Quando a professora Luzinete, ela fala sobre o trabalho com as funções no ensino médio, na questão do mercado de trabalho, nós sabemos que é uma necessidade da comunidade e essa comunidade, ela não difere das outras realidades das nossas outras escolas. Então, realmente, pensar sobre isso. Gostei muito também do tema, né? O Covid-19, um tema muito atual, que as disciplinas estão trabalhando em física, biologia e química, atendendo à habilidade. Então, acho que é o papel da escola mesmo fazer esse trabalho, o uso do laboratório, né, como esse espaço para promover essa integração entre as disciplinas. Eu vejo assim que a escola realmente está de parabéns. Parabéns à equipe pelo excelente trabalho que estão fazendo.
Vamos falar um pouco sobre a importância da interdisciplinaridade, pois ela pode servir como uma maneira de fortalecer a prática docente e, ao mesmo tempo, oferece aos alunos a oportunidade para questionar, descobrir, argumentar e construir conhecimentos, não apenas num processo de memorização. Ou seja, o trabalho interdisciplinar adota outras estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas, contribuindo para a formação integral do nosso aluno de acordo com a BNCC. E surge a questão, como é que ficam os conceitos, os saberes na prática interdisciplinar? Esses saberes são considerados complementares, não excludentes. Eles se complementam, se encaixam, se relacionam. Para o aluno, passa a fazer sentido a importância do seu estudo, a importância do seu aprendizado, a importância de pertencer a um grupo escolar. E, embora seja um tema complexo, a questão da interdisciplinaridade, ela é de grande importância na prática escolar. E o uso das metodologias ativas em ciências da natureza e matemática, tais como a aprendizagem baseada em resolução de problemas, projetos em grupos ou entre os pares, a sala de aula invertida, o ensino híbrido e a gamificação, são estratégias que, se aplicadas com uma abordagem investigativa e contextualizada, auxiliam os estudantes a se tornarem gradativamente corresponsáveis pela sua aprendizagem. E em relação professor-aluno, as metodologias ativas, elas possibilitam estabelecer uma dinâmica diferente nessa relação, pois há uma participação mais significativa por parte dos alunos naquilo que o professor propõe a eles. E essa aproximação permite ao professor mediar o processo de aprendizagem e ao aluno construir o seu conhecimento. Então, no campo do ensino, Piaget, as relações entre as disciplinas elas podem se dar em 3 níveis: através do trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e o transdisciplinar. Vamos ver agora a questão de como diferenciá-las. A multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos escolares apresentam-se por matérias independentes umas das outras. Na multidisciplinaridade, envolve mais de uma disciplina. Cada disciplina envolvida mantém a sua metodologia e a sua teoria sem modificações. Não há uma integração dos resultados obtidos. Busca a solução de um problema imediato sem explorar a articulação com as demais disciplinas. A interdisciplinaridade é a interação de 2 ou mais disciplinas. Proporciona uma aprendizagem muito mais estruturada e rica, com estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias áreas. É como, resumindo, a questão da interdisciplinaridade, ela envolve também mais uma disciplina, adota uma perspectiva teórico-metodológica comum para todas as disciplinas envolvidas, promove a integração dos resultados e busca a solução dos problemas através da articulação das disciplinas. Os interesses próprios de cada disciplina, eles são preservados. Um exemplo para podermos entender melhor essa questão da diferenciação entre um projeto multidisciplinar e interdisciplinar, pense num projeto temático, ou seja, onde apenas o tema seja comum para as diferentes disciplinas. Quando isso ocorre, nós estamos tratando de um projeto multidisciplinar. Agora, quando nós temos um projeto temático, onde, além do tema, há a integração dos conteúdos de uma disciplina com outras disciplinas,
e até mesmo com outras áreas de conhecimento. Então, nós temos, nesse caso, um exemplo de um projeto interdisciplinar. Em relação à transdisciplinaridade, esse seria o grau máximo de relações entre as disciplinas, de modo que chega a ser uma integração global dentro de um sistema totalizador. Atualmente, trata-se mais de um desejo do que de uma realidade. Resumindo, a transdisciplinaridade é um sistema de ensino inovado, busca superar o conceito da disciplina. É uma etapa superior de integração, onde não existe fronteira entre as disciplinas. Nenhum saber é mais importante que outro. Todos são igualmente importantes. É a busca do sentido da vida através de relações entre os diversos saberes numa democracia cognitiva. Conforme o nosso slide ele cita, né, trata-se de mais de um desejo do que de uma realidade. Defensores da educação, como Piaget e Edgar Morin, eles acreditam muito na questão da transdisciplinaridade. Diz que nós, educadores, devemos buscar a transdisciplinaridade para as nossas aulas, para as nossas escolas. Vamos ver agora um exemplo de uma atividade interdisciplinar. Como podem ver, é um jogo de uma batalha naval. É um jogo geralmente entre 2 jogadores, em que o objetivo é descobrir a localização de navios em um plano. Algo com 2 dimensões, altura e largura, por exemplo, dividido entre colunas e linhas. E nesse jogo nós falamos assim, coluna 1, linha A, e o adversário informa se há um fragmento de alguma embarcação. Ganha o jogo quem descobrir as posições de toda a armada do seu oponente. Em matemática, em um plano cartesiano, nós usamos o princípio das colunas e linhas e fazemos a localização dos pares coordenados no plano cartesiano. Em geografia, há também uma aplicação dos conceitos do plano cartesiano nas coordenadas de paralelos e meridianos. Os meridianos são as coordenadas verticais, que vão desde o polo norte até o polo sul. Os paralelos são as coordenadas horizontais, que possuem como referência a linha do Equador. No próximo slide, então nós podemos observar aqui que o trabalho com a batalha naval, o plano cartesiano que é estudado em matemática e as coordenadas geográficas que são estudadas em geografia, através disso é possível fazer uma integração do conteúdo de uma disciplina com a outra. E nesse exemplo de atividade, essa integração ela vai além da questão da disciplina, pois ela abrange também a questão das áreas de conhecimento. No caso, há uma integração entre a área de ciências humanas com a área da matemática. Esse seria um modelo, né, para uma atividade interdisciplinar. Mas para assumir a interdisciplinaridade é necessário atualização, persistência, dedicação, criatividade, disciplina, superação, trabalho em equipe. Isso seria fundamental, pois nós vimos que não é possível, né, dar conta de tudo isso sozinho. Aprendizado para assumir a interdisciplinaridade. Esse é um outro item também muito interessante, porque nós temos que ter essa postura de nos colocar como aprendiz para assumir a interdisciplinaridade, para que depois propor aos alunos atividades, né, com tal objetivo. E, além de tudo, ousadia, principalmente nesse período de pandemia na qual nós estamos vivendo. A nossa interação no Facebook dessa semana, ou no YouTube, se é o canal que você se comunica conosco, é a seguinte: em algum momento desse período de ensino remoto,
Você reconhece na sua prática docente a interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade? Relate para nós. Espero o contato de vocês, então.